Muito bem, Gisele Sanditanos. Que alegria poder estar aqui hoje em Campo Grande, né, no nosso Pode Ser Fraterno. E Gi, uma coisa que me vem em mente imediatamente é sobre tudo isso que a gente está criando juntos na Fraternidade Sem Fronteira. Esse ecossistema, eu gostei é o ecossistema da fraternidade. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é tanta gente em muitas frentes humanas, né, sociais, muito envolvimento do sentimento, muita transformação de nós mesmos, né? Sim. E você está muito inserida dentro desse ecossistema de fraternidade, né? E assim, e aí eu quero escutar, porque você é muito inteligente, né? Assim, eu queria te ouvir a tua percepção, né? Porque eu já fiz essa pergunta para você, mas quero fazer de novo. Por que que você se identifica com esse movimento? Porque você tem dedicado muita energia, tem colocado muito amor. A gente vai falar disso daqui a pouco, sobre o projeto de educação e tal, eu sei que você ama. Mas antes disso, enquanto esse organismo, o que que te levou a estar conosco nesse movimento? Bom, primeiro, que alegria estar aqui, né? E poder ser, né, fraterna a partir desse convite, né, que a Fraternidade Sem Fronteiras significa para a minha vida. Eu acho que a vida inteira eu esperei pela Fraternidade Sem Fronteiras. E de certo que as coisas já estavam sendo preparadas, a gente aqui não sabe, né? Porque os caminhos, de alguma forma, foram me juntando, né? Hoje eu vou ter que te interromper. A, Como assim? A vida inteira? Olha, isso é muito a interessante. vida inteira. Porque a gente está fazendo uns bate-papos muito legais aqui, e eu estou dizendo, gente, eu também estou tentando entender esse As ecossistema, essas conexões, conexões, as coisas que né? E o que acontecem. você acabou de me falar me chamou muita atenção. Como Então, eu assim? preciso Minha te vida contar. inteira Sim. eu estava esperando. A vida inteira mesmo. Eu posso dizer assim que eu me tornei membro da Fraternidade Sem Fronteiras a partir dos meus 13 anos. Eu só não sabia disso. Quando eu conheci uma casinha, uma família e um bebê. E naquela oportunidade eu conheci também a fome. Foi o dia que eu vi a fome pela primeira vez. E, e eu perdi ali, né, o bebê que eu tinha tanto carinho. Eu era uma adolescente, carregava aquele bebê no colo e era aquela coisa gostosa de pegar um bebezinho, né? E aquele bebê morreu de fome. Quando num domingo chuvoso a gente voltou ali aquela região que na minha cidade de Bauru, naquela época chamava-se Favela São Paulo, e nós procuramos pelo bebê, entramos na casa e nada mais tinha ali. O bebê tinha falecido e quando conversamos com a mãe disse: não tinha comida, vocês não vieram a semana passada. A gente não tinha podido ir numa semana anterior, a gente levava um pouco de leite. Eu fazia esse trabalho com a minha escola. E ali eu parei naquele lugar ali, né? Pensando, quando eu voltei para minha casa, e eu entrei na minha casa, e eu vi tudo o que eu tinha, e eu fui servida à noite pela minha mãe no meu jantar, já não desceu mais igual, porque eu lembrava do bebê. E eu lembrava das palavras da mãe: vocês não vieram. E eu fiquei pensando naquele momento, mas como é que a gente não estava lá? Por que que a gente não conseguiu chegar antes? E se fosse 2 dias antes, a gente teria salvo aquela vida. E tinha tanta coisa que a gente podia ter feito. Eu me senti assim, compromissada com a fraternidade naquele momento. Só eu não sabia que a gente ia se encontrar
tanto tempo depois, né? Eu sempre guardo em mim, né, o olhar daquela mãe, aquela situação dramática de perder um filho para a fome, né? E um sentimento que ficou dentro de mim. Eu queria achar um caminho, sabe, Wagner? Eu queria que tivesse um caminho para que nenhuma criança mais no mundo morresse de fome. Que isso é um absurdo total. Né? Num planeta que tem tudo o que o nosso planeta tem, né? Nessa riqueza de tudo que nós temos, nós nos perdermos de tal forma que nós deixássemos uma criancinha inocente morrer de fome, né? E assim a minha casa nunca mais pôde ser realmente minha casa, aquilo me incomodava de um jeito. Eu comecei a tentar achar, naquela época eu frequentava uma igreja católica, minha escola era uma escola católica, então por meio de movimentos estudantis dentro da minha escola, movimentos religiosos, a geração nova, ah, vários movimentos, eu fiz escalada, né? Participei de focolares junto com o movimento da geração nova, que era um movimento italiano. No final disso tudo, né, aqui em Campo Grande, um belo dia, eu fui participar de uma reunião que era um sonho de construir alguma coisa num coletivo e te encontrei. E aí eu comecei a te escutar e falei, acho que eu achei minha turma. Eu não tenho dúvida que eu achei minha turma. É o que me mantém, né, dentro desse movimento, com essa energia, com essa vontade, com esse desejo. 24 horas por dia eu tenho desejo de estar na fraternidade. Acho que a maior paixão que eu tenho na minha vida hoje é essa. E eu faço parte de outras organizações, eu sei, atuo em outras causas, eu mas sei. eu encontro a minha turma aqui. Turma de gente que se indigna, né, com a fome, que não aceita ver uma criança morrer assim, sem a gente poder dizer, olha, eu estou aqui no momento certo, na hora certa, eu tô correndo atrás de te ajudar de algum jeito, nós vamos conseguir uma saída juntos, né? Gi, o que me vem na mente nesse momento são as. Eu não sei se nós, enquanto humanidade, nós perdemos também. A gente se perdeu em muitas questões, por exemplo, a própria religião, né? Será que a gente. O caminho da religião como um todo, da história, quando a gente vê a história da religião, né? Onde foi empregado as questões religiosas. E aí, quando a gente vai para a política, a coisa ainda fica mais tenso, né? Uhum. A gente se perdeu, né? Em vez de hoje são partidos, já deveria ser unidos, né? Devia. Devia, Bem isso. devia ser unidos, né? Unidos. Unidos, né? Por todos e tal. Será que a gente meio que se perdeu enquanto, né? Humanidade. Humanidade. E a gente está criando muros, né? Por exemplo, muros altos, né? Eletrificados, e não só isso, dificultando ao máximo, né, outros irmãos em situações difíceis, de pobreza, né? Será que esse encontro nosso nessa célula seja um projeto espiritual? E eu acredito muito nisso, acredito num projeto regenerador, né? Eu acho que estamos numa célula de regeneração e, lógico, estar, pertencer a uma célula de regeneração num contexto, num mundo de tantos desafios, de divisões, de destruição, né? É realmente um projeto audacioso, né? Eu diria assim, da nossa parte, né? Mas assim, de tudo que eu tenho vivenciado junto com você, Wagner, e com os nossos amigos e amigas aí da fraternidade, a gente sabe que a gente é só instrumentozinho. Então, quando a coisa parece muito grande, muito difícil, né?
e a gente se sente inspirado e segue algum caminho por essas intuições, etc. A gente sabe que não é da gente esse plano realmente, né? Isso que você está dizendo. A gente só tem que não atrapalhar e soltar o corpo nessa onda que essa célula de regeneração está tão lindamente conduzindo, né? Sendo conduzida aí para esses caminhos, e as soluções vão aparecendo, e o tempo é muito diferente. Eu observo isso na fraternidade, o nosso tempo é um tempo muito diferente, tempo hora mesmo, né? Quando a gente pensa assim, falar de um dos projetos que eu mais conheço da fraternidade, que é Madagascar, quando a gente pensa no tempo que a fraternidade tomou, desde que ela chegou na ilha de Madagascar até hoje, e no tamanho da regeneração que já aconteceu naquele lugar, e no grande desafio que é, você pensa, bom, não é possível, isso não aconteceu tudo isso em 7 anos. Nós estamos falando de décadas, né? O nosso tempo é muito diferente. Eu acho que é por isso, é porque a gente tem aí um guia maior, né, que a gente acredita muito, que é o cara, realmente. Quem está nesse barco, meu amigo, não afunda de jeito nenhum. Vai que vai. Onda fora, assim, vai tranquilo. Hoje, agora, uma coisa que você falou logo no início foi da tua experiência, 14 anos, com a fome, né? Com aquela mãe, aquela criança, né? Que partiu com a fome. Seria por isso, então, esse teu elo tão forte com o sul da ilha de Madagascar, que na minha visão é a região mais faminta do mundo, e hoje você está fazendo um trabalho incrível na área da educação, né, liderando também muitas outras pessoas incríveis, né? Lindas, formando uma corrente. Fala pra gente disso, né? O que o Madagascar então significou para você? Qual é o sonho? Qual é o sonho? Bom, é engraçado do jeito que eu cheguei em Madagascar, porque eu ia para Moçambique, né? Quando eu te conheci e ouvi falar dos projetos, e Moçambique tinha sido o primeiro projeto e tá, eu pensei na minha visão capricorniana, assim, bem, eu sou toda certinha, assim, né? Falei assim, vamos conhecer primeiro o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Eu vou conhecer todos os projetos da fraternidade. Eu gostei muito dessa proposta. Eu vou me envolver nisso. E então eu vim aqui na sede. Eu vim aqui na sede para me inscrever no projeto para Moçambique. Não tinha vaga. Não tinha vaga. Eu fiquei numa frustração, mas numa frustração. E vocês tinham recém ido lá para Madagascar e ia ter uma segunda caravana, né? E precisava de gente, porque o negócio lá estava bem difícil mesmo. E aí a pessoa que estava recebendo aqui me disse, você não quer ir para Madagascar? Eu falei, Madagascar? Não tinha me ocorrido isso, né? E eu falei, eu acho que Madagascar, não sei, acho que não. Acho que eu queria ir para Moçambique. Quando vai ser a próxima? Não, vai demorar um pouquinho, vai ter uma próxima, mas é uns meses. Falei, Madagascar. Voltei para casa, e aquilo ficou Madagascar, Madagascar, por que não, por que não, por que não? Vou ler mais sobre isso. Peguei e comecei a ler um pouquinho mais. Falei, parece que esse lugar é um lugar bem interessante, desafiador. Fui. Meu irmão, quando eu cheguei lá, tinha um negócio aqui dentro, assim, encaixado. Parece que eu nunca tinha saído de lá. E cada vez que eu volto para lá, não tenho mais conta das minhas caravanas, cada vez que eu volto para Madagascar, eu sinto esse mesmo encaixe. Eu primeiro preciso, a hora que eu chego lá, eu preciso chorar umas horas para conseguir acalmar essa sensação de tamanho pertencimento que eu tenho com aquele lugar, né? Assim, parece que aquele é o meu lugar no mundo. Minha família acha estranho eu dizer isso. Eu digo, aquele é o meu lugar no mundo. Aqui eu estou um pouco deslocada, mas eu me sinto lá dentro encaixada, né? Então, eu acho que assim, Madagascar tem me possibilitado um encontro com questões minhas muito, muito antigas, com questões muito importantes para a minha existência como ser humano, né? E me possibilitado muito, né? No aprendizado que eu ainda não tinha tido oportunidade de ter em relação à importância desse imenso coletivo,
porque a gente sabe que num lugar como aquele a gente não faz absolutamente nada sozinho, né? Muito desafio. Veja esse ano o ciclone no início do ano, as coisas bonitas, arrumadinhas, de repente vem um ciclone e varre tudo, isso é Madagascar, né? Vem uma praga de gafanhoto e leva tudo, vem uma tempestade de areia e cobre tudo que foi plantado, mais uma grande seca, enfim, são coisas muito grandes que se colocam ali para que nós tenhamos oportunidade de testar a Resiliência. nossa resiliência, a nossa capacidade de persistir, de se determinar, de aprender, né? Então, acho que todo caravaneiro, independente do lugar onde vai, em primeiro plano, ele vai ter a consciência de que, ainda que ele leve umas coisinhas na mala, qualquer coisinha que ele leve na mala, ou no bolso ou na bolsa, é bem pequenininho, perto da oportunidade que a gente acaba recebendo, que é gigantesca, realmente, as suas certezas, os seus poderes, tudo isso não tem, né? Então, Madagascar, para mim, tem sido essa escola. É o meu lugar no futuro, meu bom lugar no futuro, né? A minha Huruva é Madagascar. Por falar em bom lugar no futuro, você podia falar então sobre o sonho, né? O De sonho. chegar numa das regiões mais desafiadoras do mundo, né? E qual é o sonho agora? Acho que você vai lembrar de uma conversa que a gente teve no avião na volta da primeira caravana que eu fiz. Você estava lá em 2017, nos acompanhando, e na saída de lá, aquela sensação parecida com aquela ali da frente daquela mãe que me disse: vocês chegaram atrasados e a gente perdeu o nosso filho, né? Eu sentei do seu lado, quase que dizendo eu não queria chegar tão atrasada, e de que jeito que a gente faz para a gente acelerar as coisas, de que jeito que a gente faz para mudar isso, porque a sensação que eu tinha naquilo que a gente viu em 2017 é que ia demorar demais e a gente ia chegar atrasado para muitas crianças, né, que ainda morrem ali pela fome. E você me recebeu muito amorosamente, como sempre, né, e disse para mim: Gi, sim, acho que vai chegar a hora da gente trabalhar essas questões que você está trazendo relacionadas, né, à implantação de um trabalho que não seja só o socorro imediato, que a gente consiga, superando o socorro imediato, pensar numa segunda etapa, que seria as ações sustentáveis aqui dentro, autossustentáveis, né? E, lógico, eu confio muito na tua percepção, porque você tem tido uma experiência muito ampla em vários lugares na África, e você já conhece aquela cultura, já sabe mais ou menos onde é que a coisa vai dar. Eu falei: então, vamos nessa, então vamos firme, se a gente agora vai atender essa emergência. Os centros nutricionais foram sendo montados, o trabalho foi sendo estruturado, né? E aquele sonho que a gente tinha sonhado junto lá no começo, chegou a hora dele, né? Em 22, quando você falou: não, então vamos embora, agora está na hora. Vamos organizar um grupo? Organiza um grupo aí, vamos investir numa ação sustentável da educação, porque daí a gente vai poder começar uma transformação, né, maior, mais permanente realmente, para que aquela população lá na frente consiga ela própria fazer, né, um trabalho regenerador ali daquela região. E parece que foi realmente a hora exata, porque as coisas floresceram, o grupo chegou, as ajudas foram chegando, saiu a escola, né? E quando a gente foi batizar a escola, foi muito lindo, porque foram eles que deram o nome, e deram o nome de Um Bom Lugar no Futuro, né? Huruva, né? No idioma malgache. Então foi impressionante, assim, de ver como tudo é um plano superior, né, Wagner? A gente sabe que é. Nós só estamos ali né, para ajudar um pouquinho, assim, só faz emprestar a mão, um pouco né? Mas tem um plano maior, né? Hoje, então, finalizando esse momento, né, tão especial contigo, o que que você diria para aqueles que ainda estão sem sentido, né, na vida? Que convite que você faria, ou que reflexão que você deixa para nós? Eu acho que para todos, né, para os que estão buscando, né, achar um caminho, mas também para aqueles que de alguma forma
estão num caminho em que não estão se sentindo bem, né? Os que ainda não têm caminho, os que estão num caminho que querem mudar, né? É se juntar a nós, né? Nós somos uma turma legal, uma turma de gente que acredita, né? Que vai dando mãozinha, mãozinha, mãozinha. Eu acho que se hoje A a gente é gente. legal mesmo, Eu acho né, que a Gê? gente é muito legal, sabia? Porque a gente acredita. A gente não desiste, a gente acredita, né? E eu já vi nessas tantas caravanas aí que eu participei, né? Muita gente legal passando do meu lado, me ensinando, me puxando, me dando colo, me inspirando. E só o fato de ter essa grande família entre nós, a família dos que acreditam, né, já é um grande caminho na vida. É um grande caminho. Porque tem sempre aqueles momentos, né, que a gente perde um pouquinho da crença no ser humano. Eu acho que aqui a gente vê também o pior, o mais difícil da humanidade, mas sem dúvida a gente vê o melhor dela também. Porque a gente encontra corações, pessoas, almas incríveis. Então é um convite, né? Vamos juntar forças. Cara, muito legal. Então, finalizando esse momento com a nossa Gi, eu vou guardar isso comigo. Aqui a gente encontra o pior, né? Mas encontra o melhor também do ser humano. Isso. Então, venha participar com a gente, né, dessa experiência. Obrigado, Gi, Obrigada eu, querido, viu? ser Por essa, tudo. essa abelhinha sem fronteiras. Mais Obrigada, uma. querido. É. Obrigada. Quase um zangão já. Obrigada. Muito bom.